Olá, Roberta Mustaki para mais um post do canal T21. Agora a gente está entrando no tema de oftalmologia na T21 e a gente não podia conversar com ninguém menos do que o Dr. Jaime Rosenblatt, que atendeu muitas crianças com T21 que a gente recebe lá. A gente fala, com que oftalmo você passou? Com o Dr. Jaime Rosenblatt. Obrigada por aceitar o convite, doutor. É um prazer. A gente costuma fazer sempre as mesmas perguntas para todo mundo da área. E as perguntas são escolhidas pelos pais, profissionais. E a primeira é: quando se deve iniciar ou buscar uma avaliação na área de oftalmologia para as pessoas com T21? Bom, a primeira avaliação tem que ser feita ao nascer. E essa avaliação deve necessariamente incluir um exame de fundo de olho e um exame da parte externa do globo ocular. É muito importante que o profissional que for examinar tenha em mente as principais patologias que acometem uma criança com a trissomia do 21. Mas não é necessário ser um especialista. Qualquer oftalmologista com boa formação tem condição de fazer esse primeiro exame. Depois desse primeiro exame, entre 6 e 12 meses de idade, é interessante que a criança passe por uma avaliação em consultório médico. Essa avaliação não necessita nenhum tipo de sedação e a criança novamente precisa ter a sua pupila dilatada. Essa dilatação tem que ser feita corretamente, ou seja, nunca usar nenhuma medicação, nenhum colírio à base de atropina nas crianças com a trissomia do 21, e sim usar um colírio cicloplégico. Dependendo dessa avaliação inicial que ocorreu entre 6 meses e 12 meses de idade, as outras avaliações são agendadas, mas via de regra é fundamental que a criança com trissomia seja vista pelo menos uma vez ao ano durante os primeiros 10 anos de vida. E tem diferenças nas questões oftalmológicas, né, anatômicas, na pessoa com T21? Sim, existe uma série de patologias que são predominantes nas crianças com a trissomia. Dando alguns exemplos, a grande maioria das crianças tem erros ou vícios de refração, e isso demanda que essas crianças recebam precocemente a correção óptica, ou seja, que elas recebam precocemente a receita do óculos para que elas consigam alcançar a melhor acuidade visual possível. Existe uma incidência, mais ou menos, dentro da T21? 50% das pessoas com T21 tendem a ter alguma questão oftalmológica? Quase 90% das crianças, com a trissomia têm um vício de refração. Então, tendo isso em mente, o profissional que vai examinar a criança, ele já fica atento, ele já sabe de antemão que ele vai encontrar alguma coisa e ele não pode ter receio de prescrever precocemente essa correção, esse óculos. Por quê? Porque essas crianças ganham um input, ganham um patamar muito melhor em relação a todos os aspectos da vida deles quando recebem precocemente a correção óptica. Dizem que na T21 a maior porta de entrada do aprendizado é a visão mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, você falou de vício de refração. Isso é algo corrigível ou é uma coisa que vai acompanhar esse indivíduo a longo prazo? A pergunta é muito boa. O que, em geral, preocupa demais os pais, as mães, as
tias e as vovós, e essa é uma pergunta recorrente, né? Eles querem saber, mas doutor, será que meu filho, minha filha vai ter que usar o óculos o resto da vida? Será que meu filho ou minha filha vai ter, entre aspas, esse problema? É importante esclarecer aos pais, aos familiares, que isso de fato não chega a ser um problema. Problema seria dessas crianças não terem acesso a uma boa acuidade visual. Isso sim seria um grande problema. Sem dúvida. Né? Então é necessário desfazer esse mito, esse preconceito que existe recorrente sobre o uso do óculos. E isso é um trabalho de formiguinha, do dia a dia que a gente tem em relação às famílias. Eu particularmente acho lindo. Pois é. Meus filhos também, mas é um preconceito. Chega a ser um preconceito e é necessário que o profissional esclareça para as famílias o seguinte, que não existe uma conotação de piora ou melhora em relação à elevação ou diminuição do grau. É muito frequente a pergunta do pai, da mãe, da tia, da vovó, mas meu filho, minha filha melhorou, diminuiu o grau, piorou, então o grau aumentou. Então é necessário que o profissional desfaça essa prevenção, esse preconceito. A criança pode ter um grau maior ou menor. Isso não é o critério. O critério é que a criança consiga enxergar bem com a correção prescrita. Isso sim é importante. Tá certo. E existe alguma idade que é mais comum que apareçam as patologias? Por exemplo, tudo bem, o doutor falou que de 0 a 10 anos é importante que uma vez por ano essa criança passe por avaliação. Mas na rotina você acaba vendo que durante o 1º ano ou durante o 5º ano, alguma idade em especial que aparecem o maior número de patologias? Pois é fundamental que essas crianças sejam avaliadas e que tenham acesso fácil ao oftalmologista. Por quê? Porque os problemas de hipermetropia, astigmatismo, estrabismo, mesmo as cataratas de aparecimento precoce, mesmo os problemas de obstrução de via lacrimal, os terçóis, as alergias que são muito frequentes, os ceratocones, todos esses problemas eles podem aparecer em qualquer faixa etária, mas o fundamental em relação a essas crianças é que esses problemas sejam detectados precocemente. Ou antes possível. Faz toda a diferença do mundo quando essas crianças têm um diagnóstico bem feito e feito de forma precoce. Existe algum sinal ou alguma questão que profissionais ou pais devem ficar atentos, que indicam que essa criança ou esse indivíduo com a T21 necessite de ou ir mais em breve para o oftalmo, adiantar essa consulta, essa revisão? Sim, eu tenho uma brincadeira que eu frequentemente uso com as mães, porque as mães muitas vezes falam assim: Dr. Jaime, tem alguma coisa errada, eu não sei o que é. Via de regra, essas mães estão certas, elas percebem que ou que a criança está se aproximando demais, ou que a criança está trazendo o tablet, ou que a criança está com um tremorzinho chamado de nistagmo nos olhos, ou que a criança não está reagindo aos estímulos, mas, via de regra, as mães, os pais, as tias, as vovós percebem que tem alguma coisa
que precisa ser feita. Olhada com mais cuidado. Exatamente. Legal, então fica como um toque, para eu perceber um comportamento que foge um pouco do habitual, fica como um sinal de que há uma necessidade de ou acelerar esse retorno ao oftalmo ou até procurar alguém mais especializado, né? Porque tem essa questão um pouco que a pessoa precisa conhecer um pouco a biologia, a anatomia e as diferenciais desse olho para saber o que é o comum dentro da T21 e o que é realmente patológico. Existe isso? Existe isso. Não que um profissional de qualquer área oftalmológica não possa examinar uma criança. Muito pelo contrário, qualquer oftalmologista pode fazer esse exame. Mas, se ele for se ater às patologias mais frequentes que acometem essas crianças, ele vai trabalhar muito melhor. Ou seja, ele tem que ter a visão dele profissional focada para as principais patologias que acometem. Agora, algumas características da criança com T21 são importantes. Muitas vezes essas crianças não se queixam, não revelam que está havendo algum problema. E muitas vezes essas crianças têm um problema unilateral. E esses casos são os mais graves, porque a criança pode enxergar muito bem de um olho, enxergar muito mal do outro. E se esse olho que não enxerga bem, se ele não receber atenção precocemente, mais tarde vai ser um problema muito sério. A gente na Físio vê bastante isso, até encurtamentos ou lateralizações de cabeça que estão relacionadas às questões oculares. E agora uma questão para finalizar, que a gente está tendo bastante, uma galera que está chegando na terceira idade, vida adulta. Existe alguma questão oftalmológica na T21 relacionada diretamente à vida adulta e de idosos? Sim. Se a gente tem em mente que a pessoa com a trissomia vai ter todas as patologias inerentes ao adulto, mas de forma mais precoce, então é fácil entender que ele vai ter catarata mais precocemente, vai ter degeneração macular mais precocemente, vai precisar de óculos para perto mais precocemente. Então, tudo que acomete o adulto sem a trissomia vai acometer o adulto com a trissomia, só que de uma forma mais precoce. Então, cuidado com os adultos e idosos não deixa de ser também tão importante. Existe algum padrão de visita ao oftalmo para idosos? Pois é. De novo, o que prevalece é o bom senso. Ou seja, num adulto sem a trissomia, a recomendação médica em geral é que após os 40 anos, né, o adulto visite o oftalmologista anualmente. Isso isentando os casos que têm problema. Os casos que têm problema, eles têm que visitar o oftalmo, têm que passar em consulta, inclusive mais frequentemente. O mesmo é verdade em relação aos casos de T21, onde você tem todas as patologias inerentes ao adulto, só que de uma forma mais precoce. Certo. Doutor, muito obrigada por esclarecer. Novamente eu fico aqui convidando vocês a seguirem o canal, se inscreverem e fazerem as perguntas. E se tiver uma pergunta, eu vou correr para você. Doutor, me ajuda a perguntar. Pode ser? É um prazer. Muito obrigada, então, pela participação. Obrigado você, Roberto.